CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia aos companheiros e irmãos que nos ouvem e nos veem de casa. Estamos iniciando mais uma manhã de estudo e trabalho aqui no nosso CEAP. Somos todos muito bem-vindos e a gente sempre inicia lembrando que, por gentileza, quem puder baixar a campainha do telefone para que não toque durante a reunião. Lembrando sempre que a nossa casa tem uma obra social muito grande, que está funcionando hoje lá atrás, lá no telheiro. Nós estamos atendendo a muitas famílias. Então, a obra social funciona hoje, nesse horário da nossa reunião pública, de 10 horas. Teremos a nossa reunião pública da tarde, às 5 horas. Temos reunião quarta-feira, às 3 horas da tarde e às 7 da noite. Às quartas-feiras, nós temos o trabalho da cura. As pessoas que necessitarem de um atendimento, após a reunião, a gente sempre pede que fiquem no seu lugar, que um médium da casa irá conversar para indicar ou não o passe de cura. O passe de cura funciona de uma maneira maravilhosa, é um trabalho de amor, mas que depende muito de quem recebe o passe de cura. Nós temos visto aqui pessoas que ainda não estão entendendo bem para que serve, como funciona o passe de cura. Lá dentro da salinha, antes do passe, os médiuns explicam o objetivo do passe de cura para que a gente seja totalmente atendido nas nossas necessidades. Mas nem sempre a pessoa precisa do passe de cura. Às vezes basta que a gente venha mais vezes à casa, que a gente frequente a casa com mais assiduidade, que a gente faça os cursos da casa, que a gente participe dos trabalhos da casa. A doutrina espírita pede que a gente venha, se possível, todos os dias. É que a gente também tem os outros afazeres, quem está ainda trabalhando, eu já estou aposentada, mas quem não está, tem o seu trabalho diariamente, nem sempre pode. Mas se puder vir à noite, e mais de uma vez, venha. Se puder vir sábado, venha. Domingo de manhã nós temos 2 cursos aqui de manhã, um às 8, com o Newton, e o outro às 9h30 comigo. Então, que a gente participe do estudo. A doutrina espírita, ela prima por isso, pelo estudo. Vocês reparam que aqui na mesa o nosso orador varia. Quarta-feira de tarde é um, de noite é outro, sábado de manhã é um, de noite é outro. E como é que isso é feito? São pessoas que estudaram, se dedicaram, se interessaram e aí tiveram uma facilidade maior de passar para nós os ensinamentos da doutrina espírita. Hoje, sábado, nós estudamos o Livro dos Espíritos, que hoje vai ficar a cargo do nosso companheiro Agalhardor. E quarta-feira a gente estuda Evangelho. Então, vamos estudar. Quando fizermos o curso, seja em casa, por live, seja presencial aqui na casa, que a gente tenha o livro nas mãos. Fazer o curso sem estar com o livro nas mãos não é curso, é palestra. Porque a gente, com o livro nas mãos, a gente faz a anotação, todas as ilustrações que o instrutor der, a gente anota no livro. Sempre a gente faz uma comparação com o Livro dos Espíritos, com o Livro dos Médiuns, com o Céu e o Inferno, e a gente dá o capítulo. Então, quando a gente vai estudar por nossa conta, a gente já está cheio de anotações. E isso é muito importante, por isso que temos que ter o livro nas mãos. Nós temos ali a nossa livraria, com uma quantidade boa de livros, a preços muito bons, e que a gente deve aproveitar. Temos a nossa obra social que funciona hoje, e que a gente pede o auxílio, que cada um que possa trazer alguma coisa para contribuir
para o café da manhã dos assistidos. A gente sabe em casa o que é que a gente toma no café da manhã, né? O café, o leite, o pão, o queijo, ou a margarina, o que tiver. A gente pede que colaborem também com o almoço. O que que eles almoçam? Feijão, quando tem, arroz, frango, batata, cenoura. Às vezes é só sopa, quando não temos o frango. Então, a gente sempre pede a colaboração. A gente vai no supermercado, compra alguma coisa para trazer. Precisamos de material de limpeza. Precisamos muito. Vassoura, rodo, pano de chão, água sanitária. Precisamos de desinfetante para os banheiros. Precisamos de papel higiênico. Precisamos de pano de prato, porque é muita louça para lavar, precisamos mesmo. Às vezes a gente tem em casa, nós mulheres costumamos fazer troca de pano de prato no final do ano, e às vezes a gente tem 2, 3, 4 lá que não usa. E mesmo que já esteja usado, mas se estiver em bom estado, pode trazer. Então a gente precisa de tudo que tem na casa da gente. Então que a gente colabore. Quem não puder fazer compras, não tiver condições, nós também aceitamos o auxílio financeiro, porque a gente paga a luz, a gente paga o gás, a gente paga as taxas, os impostos, então a gente precisa do auxílio financeiro. Então é só ver lá no nosso site, lá tem todos os dados direitinho, com a conta bancária, com o número da conta, e a gente então faz o depósito, porque a nossa casa não recebe auxílio de fora. O auxílio somos nós mesmos, nós frequentadores, nós trabalhadores, nós espíritas, nós que amamos essa casa, porque é uma casa de amor. A gente sai daqui se sentindo mais leve, mais reconfortado. É um amanhecer de sábado muito bom. Nós temos a certeza absoluta que quando a gente sai daqui, a gente sai tranquilo, não permitindo que nada extra possa interromper o nosso sentimento de paz, de serenidade. A gente aprende isso com a doutrina. A gente controla o nosso pensamento, as nossas palavras, né, as nossas atitudes. A gente aprende a controlar. Então, a gente amanhecer o dia tomando o nosso café em casa e vindo para cá, não tem nada melhor. Então, façamos isso o maior número de vezes possível. Então, vamos iniciar a nossa reunião de hoje. Hoje nós vamos ter como página de abertura o capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Eu vou ler o item 1 e um pedacinho do item 2. Isso vai ser comentado, esse assunto vai ser comentado durante o passe pelo nosso companheiro Michael. Então, nos diz assim o Evangelho de Mateus, palavras de Jesus: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. E Kardec vai nos explicando. A incredulidade se diverte com esse ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, assim como muitas outras coisas que não compreende. Jesus não entende como pobres de espírito os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Então vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar em Jesus, acalmando os nossos corações, os nossos sentimentos. Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, no nosso CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro, uma casa de amor que nos acolhe sempre de braços abertos. Estamos aqui, Senhor,
para agradecer pela oportunidade que estamos tendo de estudar a doutrina espírita, por agradecer por ter essa casa que nos recebe, agradecendo, Senhor, por podermos estar aqui, porque sabemos que muitos não podem, por diversas circunstâncias, mas nós que estamos aqui, nós que estamos de casa, podendo assistir através da live, são oportunidades que nós temos, Senhor, e nós somos muito gratos. E com o nosso coração agradecido, nós queremos te pedir, Senhor, que envolva cada um de nós com teu manto de paz, de luz, de serenidade, para que possamos, Jesus, com a nossa mente bem aberta, com o nosso coração aberto, para receber todas as explicações, todos os esclarecimentos que serão trazidos na manhã de hoje. Então, Senhor, fica conosco, permite que nossos anjos de guarda estejam junto de nós, permitam que a coluna de espíritos amigos que trabalham nessa casa, que possam estar junto de nós, nos alertando para que possamos aprender e nos aproximarmos de Ti o mais depressa possível. Então, Senhor, é em Teu nome, em nome desses espíritos queridos e em nome de Deus, que nós pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Nós vamos estudar com o nosso companheiro Agalhardor o Livro dos Espíritos. Ele também vai dar uma palavrinha, porque hoje é o aniversário de lançamento do Livro dos Médiuns. E do Livro dos Espíritos nós vamos estudar alguma coisa sobre sonambulismo, dupla vista. Eu só vou ler 2 questõezinhas para ele ter tempo de falar, que o assunto é amplo. Então, a questão 425, que fala sobre sonambulismo, diz assim: Kardec pergunta: o sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicar? E os espíritos responderam: é uma independência da alma, mais completa que no sonho, e então suas faculdades ficam mais desenvolvidas. Ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito se acha na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em estado de catalepsia, não recebem mais as impressões exteriores. Esse estado se manifesta principalmente durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, porque este está entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando os fatos de sonambulismo se produzem, é porque o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, entrega-se a uma ação qualquer que necessita da utilização de seu corpo, do qual se serve, então, de uma forma análoga ao uso que ele faz de uma mesa ou de qualquer outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo da vossa mão, no das comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Estes recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou causas externas as comunicam ao espírito, que então também em repouso delas apenas percebe sensações confusas e frequentemente desordenadas e sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas, que estão com vagas lembranças, seja dessa existência, seja de existências anteriores. É fácil, então, compreender por que os sonâmbulos nenhuma recordação guardam e por que os sonhos de que se conserva a memória, na maioria das vezes, não têm sentido algum. Digo na maioria das vezes, pois também acontece serem a recordação precisa de acontecimentos de uma vida anterior e, algumas vezes, até uma espécie de intuição do futuro.
E a questão 447, que é bem pequenininha, que vai falar sobre a segunda vista, que diz assim: Kardec pergunta: o fenômeno designado sob o nome de segunda vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? E os espíritos responderam: tudo isso é uma coisa só. O que chama de segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a visão da alma. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Bom dia a todos, encarnados, desencarnados, internautas. Aqui estamos mais uma vez para conversarmos a respeito do Livro dos Espíritos, que nós vamos falar da questão 422 até a 455. Então a gente observa que são muitas questões para que nós possamos assim detalhar cada uma. Em 50 minutos ainda não dá, porque também temos o compromisso de trazer informação sobre o Livro dos Médiuns. Mas, como a nossa querida irmã nos diz para todos nós temos os nossos cursos, que nos nossos cursos, suponhamos, a 422, que fala de letargia, catalepsia, etc., nós ficamos uma aula de 1h30 falando a respeito de um assunto desse. Então, estamos iniciando o ano, fica todos convidados para aqui comparecer e estudar conosco, estudar em grupo, trazendo as suas dúvidas, trazendo as orientações também, e a gente vai juntando tudo em um aprendizado só. Quando a gente vai falar aqui de letargia e catalepsia, que a gente vai observar que é uma perda da sensibilidade dos movimentos do corpo, quando a gente vai dar vários exemplos aqui para nós sintonizarmos bem o que quer dizer a letargia e a catalepsia. Uma coisa que nós, em primeiro lugar, nós vamos observar, exemplos que nós vamos dar de Lázaro, da viúva de Naim, muitos outros, sobre Jesus. A primeira coisa que Jesus veio e falou para nós aqui eu não vim derrogar a lei. Então Jesus veio e submeteu-se à lei de Deus onde ele estava. Então nós que, pela a nossa ignorância, que atropelamos a lei daquela forma e Jesus desencarnou daquela forma. Mas como no planeta Terra tudo é planejado, quando nós falamos de Jesus, quando a gente fala na cura, quando a gente fala aqui, vocês não, nós todos que aqui estamos, nós estamos sendo curados, entre aspas, por irmãos benfeitores que aqui estão, espíritos benfeitores, desencarnados que aqui estão. Como que eles estão nos curando? Se eu acabei de falar que Jesus não veio derrogar a lei. Não é uma interrogação? Então, como se o centro espírita vai curar alguém, ou qualquer uma outra religião, se Jesus mesmo veio falar para nós que ele não veio derrogar a lei? Então, o que os espíritos vêm fazer para nós, aqueles que se apresentam, que se interessam em ter uma vida cômoda, sadia em todos os sentidos, chegar até nós e nos equilibrar fluidicamente com a lei de Deus, a lei de amor. Aí, se eu tiver de desencarnar de uma determinada forma, eu vou desencarnar, mas um ambiente melhor, com a solidez melhor no entendimento da lei. Não é que nós, os espíritos, aliás, vai curar alguém. Eles vão chegar aqui e vai nos harmonizar, tirar os excessos das dores e nos dar comodidade para que nós possamos aceitar com amor aquele planejamento escolhido por nós e não aferroar a ideia do Pai, porque eu e não fulano. Então a gente observa
que até amenizar o nosso sofrimento, nossas dores, nosso planejamento, o Pai se faz presente em nós, para que nós não nos revoltemos. Porque a catalepsia, a letargia, através do passe de salão, que muitas das vezes, irmãos falam o passe simples, não é simples. É o passe que vem e nos harmoniza aqueles probleminhas que nós temos, que nós não sabemos e que é sério diante da nossa reencarnação. O nosso passe, o passe tanto de salão quanto da cura, harmoniza todos nós para que nós possamos encarar com seriedade e compreensão a lei de Deus agindo em nós. Então, quando fala assim, eu estou sendo curado, estamos dentro do possível, nós estamos sendo harmonizados para a nossa aceitação. Entendeu? É como a gente vai ver no caso da Dona Ivone, que a mãe dela, ao passar a mão no corpo dela, Nossa Senhora, a senhora pode levar a minha filha, se caso ela veio para ir dessa forma, se é de prol de Deus que ela desencarne dessa forma, que ela estava em estado de catalepsia, que ela vá. Eu aceito de bom grado, eu a entrego de volta. Só em a mãe passar a mão no corpinho da menina, com 29 dias de nascido, o que aconteceu? Ela ela deu sinal de que estava viva, estava em estado cataléptico, que é onde o corpo fica todo imóvel. E no nosso passe aqui, nós rejeitamos, tirando esse estado em que fica imperando em cada um de nós. Entendeu? Então, na 422 fala assim para nós: geralmente os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. Será pelos olhos e pelos ouvidos do corpo que tem as percepções? Quem está aqui falando para todos nós é um espírito que aqui está, utilizando o corpo para que se manifeste. O nosso veículo é o corpo. Então, se nós estivermos num estado de letárgico ou cataléptico, o corpo fica totalmente imóvel, insensível ao ambiente. Mas o espírito ali está latente. E ele estando ali latente, o que falar no ambiente, ele capta. Tanto é que muitos, quando retornam do estado cataléptico ou letárgico, falaram isso, que eu estava morto, etc., que é realmente o estado de morto mesmo. Então, até se pede, atualmente, que os médicos não façam determinados comentários próximos de uma pessoa que estão nesses estados. E a resposta é, como disse, será pelos olhos e pelos ouvidos que o corpo que tem as percepções? Não, é pelo espírito. O espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. Ele está numa distonia total física e mental. Ele está ali inerte, não pode se movimentar de forma alguma. A não ser que alguém, magneticamente, ali o faça voltar à vida. Foi o caso, como a gente vai ver, conforme Jesus disse, de Lázaro. Lázaro não morreu, Lázaro dorme. E Lázaro vai servir para mostrar a vocês o que é o amor do Pai para junto de nós. Então Jesus, com a sua moral, que ele, não é que ele tinha, é que ele tem, com a moral de Jesus, ele ressuscitou, entre aspas, Lázaro. Lázaro, levanta-te e saia daí. Então, a moral dele fez com que vencesse aquela barreira letárgica que ele se encontrava. E ele saiu dali e veio conviver novamente com as suas irmãs. Então, é o quê? Nós também, conforme a gente diz, Jesus, naquela época dele,
Ele poderia muito bem, que era a ideia de Judas, ele não deixar ninguém fazer nada daquilo com ele. Poderia? Poderia. Ele tinha moral para isso. Jesus sabia e sabe, eu falando sabia porque quando ele conviveu aqui com a gente, naquela época, ele já sabia como manipular todos os fluidos, de todas as formas. Então, ele apenas não derrogou a lei do Pai. E que onde Judas não entendeu nada. Se ele, poderoso da forma que era, como que ele deixou-se levar daquela forma. Então vamos dar uns exemplos aqui. No sudoeste da França tem uma cidade chamada Bordeaux. Essa cidade é o patrimônio mundial do vinho, uvas, etc. Lá foram fazer uma reforma na Basílica de Saint-Michel. Essa basílica é de 1791. Então, na época de 1800 e pouco, foram fazer uma reforma. E aí os coveiros exumaram ali 70 corpos semi-preservados. Preservados por causa do ambiente lá na época, né? Eles notaram que na face de alguns defuntos havia o terror. O terror na face. O defunto, sempre habituado a lidar com morte, né? Ele sabe como que fica o defunto, com estado atômico, coisa parecida. E eles observaram que tinha uns que ficavam estavam com as mãos em cima da face, do rosto. E isso chamou a atenção deles. E aí, em uma reunião espírita, em 1862, Kardec invocou um espírito desse que estava com a mão no rosto. Esse irmão chama-se Guilione Ramone. Ele disse: é o pior pesadelo que pode se acontecer com um ser vivo, na carne, né? É ser enterrado vivo. Então, naquela época, não se tinha como detectar os estados cataléptico e letárgico, e a pessoa era enterrado vivo. Era enterrado vivo, e a pessoa, quando ali acordava, por alguns motivos, que se a pessoa ficar sem ar, ele se desespera, com isso aí ele aciona a sua vitalidade orgânica, e o corpo volta atômico. Aí ele realmente morre, asfixiado. Chegaram até a dizer, certa época, que ao invés de enterrar as pessoas com caixão, era para enterrar com mortalhas, porque já jogava a terra em cima e já sufocava de vez. Se estava morto, tudo bem, se não estava, ia morrer de uma forma ou de outra. Aí, continuando, uns outros exemplos, dizem assim: na Judéia, no Oriente Médio, enterra-se até hoje as pessoas no mesmo dia. Se enterra as pessoas hoje no mesmo dia, lá também pode até hoje estar acontecendo isso. Nas grandes cidades pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo. Vamos dar um exemplo aqui, Rio e São Paulo. Pode estar acontecendo? Pode. No Rio, grande centro, São Paulo, grande centro, não, porque nós temos o equipamento necessário para. Mas lá nos arredores, bem distante, pode estar acontecendo, porque lá nós não temos o equipamento certo para detectar se a pessoa está morto realmente ou não. Como também em outros lugares, ermos do Brasil, como fora do Brasil também. Então, isso aí ainda pode estar acontecendo. Na Idade Média, quando o coveiro removia o corpo, o mesmo estava virado. Aí era o estado de catalepsia. Aí o que aconteceu? Surgiu a ideia do velório. Foi aí, naquela época, que surgiu, na Idade Média, de lá para cá, a ideia do velório. A pessoa ficar ali olhando a pessoa. Tem lugares que é 3 dias, outros é 7 dias, para ver se a pessoa desencarnava, se realmente estava desencarnado ou não. Era o velório. E para que o velório ali ficava, então para que não ficasse muitas pessoas ali também, o que é isso? Pode ficar uma pessoa só apenas. E colocavam vela para que a pessoa percebesse à noite se porventura o defunto mexia.
Então surgiu a ideia do velório e das velas nessa época. Quer dizer, se a gente falar assim, a vela guia o espírito, não tem nada a ver uma coisa com a vela. A vela apenas alumia o ambiente. Nada mais, nada menos do que isso aí que se pensa a respeito da vela. Ah, que eu vou botar a vela para orientar o espírito. Quem orienta o espírito é a sua ação aqui, quando ele estava vivo. A sua moralidade adquirida. É essa que o orienta quando estiver desencarnado. Na Idade Moderna, os ingleses colocavam uma forma, isso que é interessante, os ingleses colocavam uma corda no braço do cadáver. Eu estou morto, aí botava uma corda no meu braço, ligada a um sino. Aí dali saía, ligava-se um determinado sino. Se porventura eu acordasse, meu balançar o braço e ficava alguém ali de guarda, o coveiro geralmente, aí o sino balançava e eles sabiam que eu estava vivo. Aí que surgiu essa ideia, salvo pelo gongo, que dá muito no boxe, né? Aí a pessoa balançava, está lá. E o que eu acho que deveria fazer até hoje em dia, porque nesses lugares ermos é interessante fazer isso aí, para que nós não venhamos a desencarnar e ser, desencarnar entre aspas, não desencarnar, ficar ali preso ali, né? No século XIX, o medo virou febre. O Senado francês discutiram e votaram que só podia enterrar depois de velar, no mínimo, 24 horas. E essa reunião foi para votar e tiveram presentes cientistas, religiosos e médicos. Por quê? Porque o cardeal Donet, ele estava, interessante, parece até cômico, ele estava já morto, ele estava fazendo o sermão na igreja, ele caiu, colocaram ele lá no lugar lá, estava morto. Detetaram, o médico detetou que ele estava morto, passou que o médico, naquela época, e nos arredores, não tem como detetar se é morte cerebral ou não, que o que mata é o cérebro. O cérebro está vinculado, ainda tem vida ali. E esse cardeal, ele era padre, quando aconteceu isso com ele. E quando ele estava para enterrar, que estava no caixão, ele acorda e levanta. Já viram, né? Todo mundo saiu correndo. Aí, com o tempo, ele participou dessa reunião, já na qualidade de cardeal, para que só se enterrasse depois de 24 horas e não de imediato. Geralmente, a pessoa desencarna de manhã, enterra-se à tarde. Geralmente é assim. Então, às vezes, desencarna 10 horas, 11 horas, enterra à tarde também. E esse medo de ser enterrado vivo, isso aí foi chamado, isso tem um nome, chama-se tapefobia, o medo de ser enterrado vivo. Então, a pessoa tem medo de ser enterrado vivo, ele é uma pessoa tapéfora, tem medo, que acredito que é 100% de todos nós, tem um medo de ser enterrado vivo. Isso aí causou tanto problema no passado, que Chopin, o que aconteceu com Chopin? Ele tinha tanto medo de ser enterrado vivo, que ele pediu à sua irmã que quando ele morresse, o coração dele fosse arrancado. E ela fez a vontade dele. Ele morreu com 39 anos e quando ele desencarnou, ela fez com que o coração dele fosse arrancado. Arrancou o coração dele, está morto mesmo ali, aí esse está morto. Aí depois, um tempo depois, coisa de séculos depois, que o coração dele foi enterrado novamente ao cemitério. Então, quer dizer, isso é o quê? Medo de ser enterrado vivo. Que hoje, até hoje também, isso ainda pode acontecer conosco. Uma das coisas que nós, da doutrina espírita, nós fazemos muito, e que com o tempo todos vão ter que agregar essa ideia, que é a cremação. Por quê? Primeiro que os espaços hoje de cemitérios, os espaços estão ficando poucos. E além do mais, são espaços de lugares nobres. Isso aí já está afinilando e provavelmente isso aí vai acabar acabando esses espaços. Então, o que vai se passar é
a cremação. A cremação, de uma coisa é certeza, ao invés de ser amortalhado, a pessoa vai morrer mesmo, cremada, não tem como sair fora. Mas a doutrina espírita, no pinga-fogo, perguntaram ao Chico naquela época, em 1971, se não me engano, perguntaram ao Chico se a pessoa, quanto tempo que a pessoa teria que ter para ser cremado vivo. Então o Chico, Emmanuel falou para o Chico que para o espírito 72 horas. 72 horas para que o espírito possa se libertar, tirar todos os seus ligamentos com o corpo e ser enterrado. Muitos vão até mais além e com 72 horas coloca o corpo na geladeira e crema depois de 10 dias. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos acabar a cair nisso aí. Então, nós aqui já falamos do Lázaro, falamos agora da dona Ivone também, o que ela falou para nós, que ela foi quase enterrada viva. Temos também a filha de Jairo, que está lá em Marcos 5, 21, 43, que diz assim: tendo Jesus passado novamente de barca para outra margem, o povo veio ao seu encontro. Então o chefe, isso aqui também é interessante, o chefe da sinagoga chamado Jairo. Por que o chefe da sinagoga? Por que aquele momento ali? Para Jesus provar ao povo daquela época que não é o chefe da sinagoga que coordena, que manda, que determina quem vive ou quem não vive. A sua filha estava enferma e ele chamou Jesus para que lá pudesse levantar, acordar, trazer de volta a sua filha. Ele não sabia, ninguém sabia desse estado de catalepsia ou letargia. E Jesus lá falou assim: tudo bem, crê apenas. Quer dizer, a fé. Temos que ter sempre a fé. E nós chegamos no ideal que o Cristo quer para cada um de nós. Aí Jesus, chegando perto da menina, disse, tomou-lhe a mão e disse: Talita cumi, isto é, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. Quer dizer, aí vem conhecimento fluídico, o lado moral de Jesus, tudo isso ali ele falou para a menina. E ela levantou e saiu. Um outro caso também foi a filha que estava em estado cataléptico, a menina. Cataléptico e letárgico. Que a letargia é a catalepsia junto. Aí é um pacotinho só que é a letargia. O filho da viúva de Naim também, quando Jesus atravessou também, estava passando o féretro. Quer dizer, o féretro que é no interior, vai passando no caixão com aquele grupo de gente. Jesus colocou a mão, mandou parar e disse para ele: levanta-te e saia daí. Aí pegou o rapaz e devolveu a sua mãe. Então, quer dizer, são as coisas que acontecem conosco que muitas das vezes a gente vai deixando passar despercebido, não se atenta a esses detalhes que acontecem ainda que a nossa medicina não se interessou por esse caso. A nossa medicina ainda fica à parte nessa parte. Então, muitos ainda estão sendo enterrados dessa forma. Então, temos que estar, como diz o outro, alerta, né? E a 423, para vocês verem, meia hora, falando mais ou menos, só falamos de uma questão. São 20 e poucas. Então, quer dizer, é o que a gente fala, vem estudar conosco, aí a gente detalha todos os fatos, né? A 423 fala assim para nós: na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências de morte, e a ele retornar depois? Em hipótese alguma. Na letargia, aquilo que nós falamos antes, ele fica ali sem sensibilidade, inerte, ouve tudo, mas ele não se mexe, ele não desencarna, ele não está desencarnado. Aí a resposta: na letargia, o corpo não está morto,
visto que há funções que se efetuam. Então, funções que se efetuam. Muitas das vezes o nosso coração está inerte, mas a nossa mente está operando. Quantas mortes temos aí que a pessoa vê, daqui para baixo não opera nada, mas o corpo ainda funciona. Entendeu? Que aí a gente para e pensa, aquela pessoa que ali está, que vai fazer a doação de órgãos, então ele é ciente de que ele está doando os órgãos. Por quê? Porque é o cérebro que está funcionando, ainda não foi tudo desligado. Que no livro Missionários da Luz, que nós temos, nós aqui estudamos o caso de Segismundo, o espírito é como o caso de Segismundo, que é toda criança, todos nós, quando viemos ao planeta, nós somos interligados, célula a célula, com o perispírito e o espírito. Então, nós, para desencarnarmos, esse processo é inverso. Então, nós temos que ter tempo para que também seja tudo desligado. E aqui dá um exemplo muito, muito bom. A vitalidade desse corpo se encontra em estado latente como na crisálida. Então, vamos dizer assim, a crisálida, quer dizer, aquela que se torna borboleta, ela está ali em estado latente, está tudo funcionando ali. Quando ela desperta, ela é a borboleta. Então, quer dizer, quando ela volta à vida, mas de uma outra forma, diferente, ela volta à vida, quer dizer, ela não estava morta. Ela estava ali se metamorfoseando-se. E não aniquilado. Ora, o espírito está unido ao corpo enquanto este vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito a ele não mais retorna. Quando um homem que tem a aparência da morte retorna à vida, é que a morte não era completa. Então, quando aqui acontece, no caso, a igreja adotava muito, que era a ressurreição. A igreja fala que o caso de Lázaro aconteceu a ressurreição. Podemos dizer que sim. Mas quem morre, o espírito, quando sai do corpo, dá o último desligamento, ele não volta mais para o corpo. Ele não consegue mais entrar para o corpo. Quando acontece aquele desligamento inverso, ele não consegue mais reativar aquele corpo. Morreu mesmo, não tem para onde sair. Então, já na igreja, eles falam que houve a ressurreição e a pessoa ocupou o corpo. Não existe isso. A 424 fala assim para nós: pode-se, através de cuidados dispensados em tempo útil, reatar laços prestes a romper e fazer voltar à vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? Sim, sem dúvida. E disso tendes a prova todos os dias. Foi o caso de Lázaro, da dona Ivone. O dona Ivone foi o caso da mãe dela, dando aquele passe nela. Foi o caso da viúva de Naim e muitos outros casos que tem aí. Pode sim. A pessoa está ali em estado de catalepsia. O que provoca isso? É intoxicação. Essa nossa vida conturbada aí pode ser provocada, pode ser também intuição indutiva. Isso acontece, é normal acontecer com a gente. Às vezes a pessoa está andando ali e cai, não viu o padre, que lá estava no sermão, e ele caiu. Então, isso pode acontecer sim. Então, quer dizer, nós no caso, nós temos que ficar sempre vigilante e atendendo também, falando para os familiares, nas grandes cidades não, porque os hospitais são capacitados, mas no interior, levar sempre o corpo para a averiguação do cérebro. Tudo isso aqui, no passado, se acontecia muito, se a gente for ver os grandes poemas de amor, etc., do passado, os sonetos e tal, vocês podem observar que eles não falam: o meu cérebro se manifesta por você. Não tem isso. O meu cérebro gosta do seu modo de ser. Não, o meu coração se manifesta. Então, pelo desconhecimento do cérebro que eles tinham, eles adotavam que o coração que manifestava a vida, porque era o coração
Depois foram descobrindo que batia o sangue, que ele passava o sangue, etc. Então tudo para eles era o coração. E na realidade é o cérebro. A gente não vê soneto nenhum. O meu cérebro se encanta pelos seus atos. Viu? O coração me encanta pelos seus atos, no cérebro não. Então quer dizer, quando o coração parava, que você coloca a mão no cataléptico, no letargia, o coração está parado. Está ali. A gente olha, vide aqueles hindus, de que eles reduzem a batida do coração deles para 12, 15 batidas. Está morto. Você nem percebe. É o caso aqui. Aí continuando, fala assim para nós. O magnetismo, neste caso, representa frequentemente um poderoso meio, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta, que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. No nosso passo aqui, o que a gente faz? O que a espiritualidade faz? A gente apenas, conforme Chico fala para nós, eu sou apenas o carteiro. Eu entrego o fluido para ele. O fluido que a espiritualidade me passa e eu entrego para ele. Nós somos só carteiro. Então, no ato de nós fazermos o passe, o que nós estamos fazendo? Estamos organizando o lado orgânico e vital do ser que ali está. Entendeu? Muitas das vezes a pessoa estou com muita dor aqui. Ele está sem fluido? Não. Ele está, muitas das vezes, com fluido até em excesso, mais localizado. E o passe, o que faz? Distribui todo esse fluido vital para o corpo. E a pessoa fica melhor. Entendeu? Aí tem uma observação que fala assim para nós. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio que a perda momentânea da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Esse livro aqui foi lançado em 1857. Então, quer dizer, por muito que a ciência tenha progredido, conforme eu disse, nos arredores do planeta, tem muito lugar que ainda não tem esse conhecimento. E aqui fala também para nós que é a parte fisiológica, não é a parte espiritual. Então o letárgico aqui está caído ali, imobilizado, mas o espírito está ali, sabendo de tudo que está se passando. Elas diferem no sentido de que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é algumas vezes espontânea, mas pode ser provocada e interrompida artificialmente pela ação magnética. Aqui para nós, o passe. A mãe da Dona Ivone, quando passava a mão no corpinho da criança daquela época. Então, nós temos que ficar sempre atento às nossas necessidades e alertar sempre os nossos familiares. Falar aqui para nós um pouquinho do êxtase, que a gente tem que falar da outra parte aqui. O que é o êxtase? Na semana passada nós tivemos aqui a palestra sobre o sonho, sono e sonho. O êxtase é uma percepção alterada. 439. Qual a diferença existente entre o êxtase e o sonambulismo? Resposta: é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. O estático, a pessoa que é estático, ele é transportado para fora de si. O estático geralmente tem uma moral ilibada, bem alta, tanto é que ele vai a estágios que nós vamos demorar muito tempo para ir, e ele vai em planetas felizes, e que lá
muitas das vezes eles são chamados a atenção para que eles possam voltar ao seu corpo, porque para eles querem permanecer lá onde eles estão, devido a tudo de belo, de bom que ele vê naquele local que ele está. Mas aí sempre tem um espírito superior junto a nós, você tem que voltar, porque a sua responsabilidade ainda é lá naquele planeta que você está. Mas se deixar por ele, ele lá fica. Aí, dentro do conceito da nossa doutrina espírita, é um suicídio que ele pode acometer. Indireto, mas é. Aí passando agora lá para a nossa última questão, que é da segunda vista, fala assim para nós, 447. O fenômeno designado sob o nome de segunda vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? Resposta: tudo isso é uma coisa só. O que chama segunda vista é ainda o espírito que está mais livre. Embora o corpo não esteja adormecido, a segunda vista é a visão da alma. Segunda vista é a visão da alma. Vou dar 2 exemplos que vocês vão entender o que é. O que Jesus falou para os discípulos quando eles estavam no mar e não estavam pescando nada? Atire a rede para o lado direito e pesque. Quando eles atiraram a rede, quase que eles não conseguiram tirar a rede de tanto peixe. Por quê? Jesus viu que ali o peixe estava do outro lado e eles estavam pescando só de um lado. Um exemplo. Segundo exemplo, Jesus pegou 2 discípulos e enviou-os e disse: você vai encontrar um jumentinho amarrado em tal lugar assim assim, você vai lá e traz ele para mim. Se alguém perguntar para quem, se fala que eu estou precisando dele. Então eles chegaram lá, o jumento estava amarrado, conforme Jesus disse, tiraram o jumentinho, trouxeram, entregaram a Jesus. Segunda vista. Entendeu? Aí, como a gente fala aqui, a gente fala da emancipação da alma. Nós temos a segunda vista, nós temos na qualidade da emancipação da alma. Todos nós, quando dormimos, nós emancipamos. Por isso que a gente sempre fala, faça uma prece antes de dormir, pede seu guia espiritual para te levar a bons lugares. Por quê? Quando nós dormimos, nós emancipamos. Esse espírito que aqui está, sai do corpo, o corpo fica se descansando e o espírito vai. Mas ele vai para aquele local que mais apetece a ele. Mas se nós pedirmos apoio e orientação aos nossos guias espirituais, eles nos levarão para lugares onde nós podemos continuar o nosso aprendizado. Dentro da doutrina espírita, dentro de determinadas tarefas que nós temos dificuldade. Vocês podem observar que muitas das vezes nós temos um problema muito grande, a gente não sabe como sair dele, faz uma prece, pede apoio ao guia espiritual, dorme. No outro dia, aquilo vem claro na nossa mente, a solução do problema, que nós podemos seguir. Okay? Então aqui, o espaço é pouco, ainda temos a questão 455, que são 4 páginas para a gente falar, mas não dá para a gente falar. Temos apenas 5 minutos e nós vamos dedicar ao Livro dos Médiuns. Conforme a nossa querida irmã disse, hoje é o aniversário do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns que, desde quando o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857, à medida que Kardec via que tinha assuntos ali que não cabia para a estrutura do ser humano dentro do Livro dos Espíritos, ele foi colocando a parte para organizar o Livro dos Médiuns. O livro onde nós estudamos e aprendemos como falar com o outro plano, o plano espiritual. Então, o Livro dos Médiuns ele foi lançado em janeiro de 1861. Assim que ele foi lançado, ele esgotou toda a sua edição. Aí o que o Kardec fez? Ele relançou o Livro dos Médiuns,
que foi em novembro. Aí ele aperfeiçoou mais, colocou mais assuntos no Livro dos Médios e relançou ele em novembro de 1861. E o Livro dos Médios, conforme aqui fala para nós, é o guia dos médios e dos evocadores. Então todos nós andamos do nosso lado com uma equipe enorme de espíritos. Cabe a nós saber lidar com eles através dos nossos procedimentos. Questão 459 do Livro dos Espíritos. De ordinário, são eles que nos dirigem, eles que nos intuem. Se nós estivermos bem diante de todos, os bons espíritos estão nos intuindo. Mas se eu estou em estado de raiva, de esgotamento, de torpor, de egoísmo, orgulho, nós também estamos sendo assistidos por espíritos que pensam da mesma forma. Então nós temos que tomar muito cuidado disso. Que aqui fala assim para nós, o Livro dos Médios é o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades, os tropeços que se pode encontrar na prática do espiritismo, dando sequência ao Livro dos Espíritos. Tem 3 livros que não é os espíritas que têm que estudar, não só os espíritas, não, todos nós do planeta. É o livro dos Espíritos, o Livro dos Médios e o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que tem que ficar na nossa cabeceira, para todos os dias nós lermos uma página dele. E aqui fala para nós, o Livro dos Médios é o roteiro seguro para o intercâmbio entre os 2 planos, o material e o espiritual. Se nós estivermos sempre em harmonia conosco, nós estamos em harmonia também com o universo. E quem só tem a ganhar com isso, somos nós. Tenho a certeza disso. Falo com base, eu tenho 46 anos de doutrina espírita, sempre estudando. Então, tudo que a gente aprende, a gente passa para todos aqueles que estão à nossa volta. E aqui diz para nós, o Livro dos Espíritos é a obra principal do pensamento espírita, a parte filosófica da ciência espírita. Então, o Livro dos Espíritos é a nossa parte filosófica da nossa ciência. O Livro dos Médios é a parte prática para aqueles que queiram estudar, observar e inteirar-se das manifestações e ou fenômenos espíritas, para que nós possamos saber como funciona, como nós estamos funcionando, como nós temos a nossa interação junto à espiritualidade. E o Livro dos Médios nos dá 2 conselhos aqui, bem próprios para nós. Na questão 302, diz assim para nós, faz uma advertência a nós, 302. À espera de que a unidade se faça, cada um acredita ter consigo a verdade e sustenta ser o único a ter razão. Ilusão que os espíritos enganadores não deixam de entreter, para formar um julgamento que o homem parcial e desinteressado pode basear-se. Então ninguém eu sou totalmente certo. Não, nós estamos convivendo para nos acertar. E diz assim, o objetivo final é o mesmo, e o meio de atingi-lo também é o mesmo. E qual é esse objetivo? Fazer o bem. Fazer o bem a quem? Fazer o bem a mim, me fortalecer, para que eu possa fazer bem ao outro. A gente só pode dar ao outro aquilo que nós temos. E se nós nos fortalecer em nós, a caridade, a fraternidade, isso nós vamos espargir para o nosso próximo. E o segundo conselho que ele fala para nós, que está na 350, diz assim para nós:
350. Se o Espiritismo deve, assim como foi anunciado, conduzir à transformação da humanidade, isto só poderá se dar pelo melhoramento das massas, que apenas gradualmente e pouco a pouco se verificará pelo aperfeiçoamento dos indivíduos, o aperfeiçoamento nosso. Então, o livro dos médiuns nos dá o conselho para que nós possamos estar sempre voltado para a lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E assim, nós estamos nos fortalecendo para fortalecer alguém. Assim, nós também estamos orientando aqueles que estão do nosso lado. Que muitas das vezes, nós, se tivermos um procedimento digno diante da lei de Deus, o Pai coloca espírito do nosso lado para que ele possa aprender o nosso dia a dia, a nossa dinâmica de vida. E uma das coisas que a gente também, incansavelmente, a gente não deixa de falar, é nós cultuarmos sempre o culto do Evangelho no lar, para fortalecer o nosso lar e fortalecer todos aqueles que estão ali à nossa volta. Ficam todos convidados para vir estudar conosco e que nosso querido Mestre Jesus, o benfeitor da nossa casa, nosso querido irmão Tio Panfiro, que foi um verdadeiro divulgador da obra da doutrina espírita, esteja sempre presente no coração de todos nós. Paz a todos. Obrigada, companheiro, pelos esclarecimentos que você trouxe para nós. E nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passes. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar da melhor maneira possível na nossa cadeira, lembrando que o nosso anjo de guarda está junto de nós. Os médiuns trabalharão junto com seus mentores. É um momento muito importante para todos nós. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor. Nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor. Pedimos, Senhor, que os mentores estejam junto dos médiuns, para que possam transmitir a todos nós fluidos de paz, de saúde, saúde física, saúde espiritual. Abençoa, Senhor, esta hora, a hora do passe. Amado Mestre Jesus, viemos aqui hoje falar do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. O início desse capítulo já vem a explicação do que era para Jesus pobre de espírito. Porque a palavra pobre, desde que nos entendemos como pessoas, sempre foi caracterizado com algo negativo. E quando se fala pobre de espírito, parece aquele infeliz que nada tem a levar ao outro, que não tem um exemplo para dar. E Jesus desmistificou isso. Para Jesus, pobre de espírito é humilde. Pobre de espírito é o que não faz do seu conhecimento, o que faz da sua capacidade, a arrogância, o orgulho, a vaidade. Jesus, quando esteve aqui, ele só conviveu com os humildes. O Jesus, ele não se colocou ao lado dos senhores da lei, não andou com eles, não andou com os sacerdotes, não andou com os grandes de Roma. Por que a gente acha que esse é o nosso lugar, se nos chamamos cristãos? Por que não olhamos para o Mestre? O Mestre andou sempre com os renegados, com os que eram colocados à margem da sociedade. Então a gente tem que entender isso para, nesse capítulo, ao longo
desse mês, poder estudar, que a gente possa reler ele, entender a importância da humildade no sentido real. As minhas formações, o meu estudo, ele é importante. Jesus nunca falou isso e jamais poderemos falar que eles não são importantes. Mas eles não falam quem somos. Nós não somos o que nós estudamos, o que nos formamos, o nosso emprego, o nosso cargo. Ele não tem relevância nenhuma para o apelo moral. Jesus, ele estava sempre querendo, dentro do coração humilde, habitar. Por isso o perdão, sempre o perdão. Por isso o amor imenso que ele trazia e traz para a gente. Tanto que a gente está hoje aqui, sábado de manhã, em nome de quê? Em nome do quê? Do amor do Mestre. Buscando um novo momento para a gente, através do Evangelho segundo o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, mas sobretudo, através de Kardec também, mas sobretudo através do aprendizado de Jesus. Então, quando a gente pensar em pobre de espírito, quando a gente pensar em Jesus, a gente tem que refletir o que temos feito, aonde nos posicionamos na sociedade, com quem queremos andar. Será que Jesus andaria com a gente? Será que ele daria um espaço para a gente? E não por achar a gente menor, mas por mover o coração dele? É isso, de forma simples. Olhar para o outro sempre na mesma altura, nunca de cima para baixo, né? Então que Jesus ele possa habitar nosso coração, nossa mente nesse sábado, né? E trazer essa reflexão do amor puro, do amor humilde, né? Do comprometimento com a lei de Deus. E assim, Senhor, agradecidos por termos podido iniciar também o nosso sábado, agradecidos, Senhor, por esse momento que só nosso, momento de reflexão, momento de paz. Te pedimos, Senhor, que este sentimento de paz que nos envolve nesse instante, que fique conosco por todo o dia de hoje. Abençoa, Senhor, esta nossa casa, que continuará com suas tarefas até o anoitecer. Que os espíritos amigos que estão sempre aqui trabalhando amorosamente, que possam continuar fortalecendo os trabalhadores para que tudo transcorra com muito equilíbrio. E que possamos, Senhor, voltar aos nossos pontos de origem, envolvidos na Tua paz, no Teu amor, na Tua serenidade. Então, Senhor, em Teu nome, em nome desses espíritos queridos que trabalham junto a todos nós, e em nome de Deus, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa manhã de estudos e de passes aqui no nosso SEAP. Graças a Deus.